Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Está havendo um grande movimento de retorno à Igreja Católica. Isto não começou agora. Eu estou na Igreja Católica há 24 anos, mas antes de mim, há muitos testemunhos de pessoas que retornaram à Igreja Católica. Há muitas pessoas que não são citadas, não são mencionadas. Não vou dizer pessoas simples, pessoas comuns, são pessoas importantes, pessoas que viveram a sua fé, a sua experiência em um determinado ramo do protestantismo e que num determinado momento voltaram à Igreja Católica. Muitos literalmente aderiram ao catolicismo porque lá foram criados, lá nasceram. Foi o meu caso. Eu não era católico, passei para uma igreja protestante e há 24 anos atrás voltei, não. Eu aderi ao catolicismo. Claro que eu entrei na mídia, digamos assim, através do rádio, através da televisão. No início dessa minha passagem, desse meu ingresso para a Igreja Católica, isso foi extremamente veiculado. Estive em várias emissoras de rádio, canais de TV. Então, foi uma história que tornou-se notória. Todavia, são muitas as pessoas, são muitas as pessoas que não estão na mídia, não têm a história contada, simplesmente foram chegando, fizeram o seu processo de entrada na Igreja Católica, receberam os sacramentos da iniciação cristã e estão aí. E claro que muitos outros, aí pessoas de já uma certa projeção, também já voltaram, estão voltando e muitos voltarão. Muitos irão aderir à Igreja Católica, como eu aderi, porque estão dando-se conta que nunca conheceram a Igreja Católica. Ouviram falar da Igreja Católica. Conheceram a Igreja Católica através do movimento religioso que pertenceram. A partir disso, e quem quiser conhecer a Igreja Católica, eu não posso conhecer a Igreja Católica através da Assembleia de Deus, através da Batista, através da Quadrangular, através do luteranismo, através do calvinismo, através dos metodistas. Inclusive, sequer eu posso conhecer as Escrituras através de uma dessas e de tantas e tantas outras ramificações do protestantismo. Porque não existe uma convergência em relação às Escrituras. Graças a Martinho Lutero, cada protestante tem a sua Bíblia, cada protestante recebe as luzes do Espírito Santo e interpreta a Bíblia como quer. Cada igreja, cada movimento religioso, protestante, pentecostal, neopentecostal, interpreta as Escrituras segundo a sua convenção, segundo o seu arbítrio, segundo aquilo que o seu líder supostamente diz
que recebeu uma revelação assim, 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 e parte dali e pega tudo aquilo que está dentro da Bíblia e começa a trabalhar naquela direção. Aquela pessoa faz com que a Bíblia diga aquilo que ela quer dizer, não aquilo que o autor sagrado quis dizer, não aquilo que os primeiros cristãos entendiam quando liam as Escrituras. Então, nem as Escrituras é possível compreendermos a partir de qualquer movimento que seja, porque cada um fala aquilo que entende, aquilo que quer, é a sua interpretação. É uma interpretação subjetiva. É diferente da Igreja Católica. É diferente do ser católico. E eu nem sei para que lado eu vou aqui nesta conversa, porque o pastor bispo, né? Por favor, meu querido, eu não desrespeito vocês. Eu acho que se tem alguém que os respeita, sou eu. Eu poderia, por exemplo, ter um canal só para atacar o meio protestante. Coisas que conheço, coisas que vivi, coisas que presenciei, que testemunhei, que participei. Ideias não faltam. Mas eu não faço isso. Isso não faz parte de mim. Veja quantas viagens missionárias já fiz pelo Brasil. Quando a gente discute doutrina. Quando, por exemplo, se diz, no meio protestante, quando se afirma que os católicos adoram imagens, é claro que numa hora que vou fazer uma pregação num determinado local, eu faço uma explicação sobre isso. Não é uma explicação superficial, que não esgota, até porque eu não tenho capacidade de esgotar um tema desse, mas eu mostro e falo dentro do meu conhecimento, do tempo que me é permitido, ainda que de forma sintética, eu digo que aquilo é uma mentira. É uma afirmação mentirosa. Era assim que eu cria, porque assim fui ensinado, e é assim que muitas pessoas são educadas no meio protestante, ou seja, são mal formadas, mal educadas, mal catequizadas, são pessoas que não têm uma autêntica instrução. Porque quando eu acuso a Igreja Católica de idolatria, a partir das imagens que temos, por exemplo, aqui uma imagem de Nossa Senhora, grávida. Quando eu digo que os textos bíblicos estão referindo-se a esta imagem e às tantas outras imagens de santos e santas que a Igreja venera, aí eu estou pagando para ser analfabeto bíblico. Eu estou pagando para ser burro mesmo. E um protestante que tem o juízo sóbrio, que quer viver com sobriedade as Escrituras, ele não vai falar um negócio desse. Por que se fala? Uma outra questão, o batismo de crianças. A Bíblia católica é uma Bíblia falsa. Essa aqui é Tébia, tradução ecumênica. Essa aqui é uma Ave Maria. Aqui eu tenho a Bíblia de Jerusalém. Eu tenho ali no outro local a edição pastoral. Aqui na minha frente eu tenho a Bíblia do Peregrino e por aí vai. Então,
geralmente, quando vou fazer uma pregação em muitos lugares, eu abordo alguns desses assuntos, repito-me, de forma sintética, bem superficial, e aí eu digo mesmo que isso é mentira. Quando se diz que a Bíblia Católica é uma Bíblia falsa. Jesus usou essa Bíblia. Os apóstolos usaram, eles fizeram menção dessa Bíblia mais de 300 vezes. Com os livros deuterocanônico. A tradução dos 70. Isso é história. Por que não se ensina isso para as pessoas? Então, esses temas, nós, católicos, adoramos Maria, adoramos imagens. Por favor. Isso eu bato, a gente discute. Agora, essas questões, o fato de eu passar ali na esquina, seja a hora do dia ou a hora da noite, e a irmã protestante está lá com uma sacola na mão, esperando o ônibus. O irmão protestante está lá de paletó e gravata esperando o ônibus. Isso não impede que eu pare o carro e dê carona para ele, vai deixar lá na casa dele. Isso não impede que eu vá ajudar esse irmão a construir a casa dele, a trabalhar de pedreiro lá para ele, a fazer uma solda para ele, a puxar um piso para ele. Isso não impede. O meu amor a eles não está condicionado a estes temas. Agora, eu usar um canal para falar pecados, baixarias, como se no nosso meio não tivesse também coisas horríveis, que não combinam com o ser cristão, que não combinam com a santidade da igreja. Eu não tenho tempo para isso, queridos. E não me falta coisas. Meu Deus do céu, é toda hora o pessoal manda ideia errada para mim. Olha, missionário, o senhor precisa saber disso. E eu sempre, que eu sou fofoqueiro também, né? Eu sempre abro lá para ver o que é que mandaram para mim. Às vezes mando uma resposta, a pessoa quer, porque quer que eu mande uma resposta, mas eu não tenho tempo para isso. Eu poderia fazer isso, mas não faço. Missionário, o senhor vai bombar no seu canal, mas é tanta gente que vai se inscrever. Queridos, tem um monte de gente aí fazendo isso, inclusive os próprios protestantes. Eu nem preciso fazer isso porque eles mesmos encarregam-se disso. Tem muitos youtubers por aí, inclusive pastores, pessoas que estavam lá no meio, super decepcionadas com o que tem vivido. Olha aí os canais deles. Então, isso não faz parte. A gente briga em questões de doutrina, em questões de fé. Então, não diga isso, que eu lhes desrespeito. Por sinal, quem é desrespeitado constantemente somos nós católicos. É muito difícil a gente escutar uma pregação protestante, é muito difícil que em um determinado momento não tenha que chocar com a Igreja Católica, desrespeitar, desmoralizar, ofender, ridicularizar. Como, por exemplo, o Senhor disse, tá, meu irmão? Olha aqui, o movimento de retorno à Igreja Católica que está acontecendo, ele deve-se, por exemplo, o Senhor mesmo falou, olha aqui, deve-se ao próprio protestantismo. O protestantismo não está discipulando,
O protestantismo não está formando, os templos viraram casas de show, ou seja, se está pregando uma psicologia barata, se está pregando o coach. A devoção aos santos não resolve. A vida de penitência também não é a solução. A solução é redescobrir as Escrituras, pregá-la e viver uma vida piedosa, concordo, honesta. O Senhor está falando com muita propriedade isto. Redescobrir as Escrituras, pregá-la, viver uma vida piedosa, honesta, fidelidade à esposa, ter pensamento puro, simples, não querer ser superastros evangélicos, mas ser homens piedosos, homens de oração. Aí o Senhor diz, 40% dos pastores fizeram uma enquete, né, que 40% dos pastores do Brasil nunca leram a Bíblia toda e nunca vão ler. Mesmo quando lerem esses 66 livros aí, da Ferreira de Almeida, e algumas outras mais, não vão ler a Bíblia. Porque essa Bíblia, e sobretudo com essa tradução que tem aí, não foi a que Jesus e os apóstolos leram e transmitiram. A tradução que eles usaram constava os deuterocanônicos. Eles usaram essa tradução da Bíblia, que constava os deuterocanônicos. Não é muito fácil dizer por que foram tirados aqueles 7 livros. Com honestidade, com sobriedade, em vez de dizer que a Igreja Católica tem na Bíblia dela 7 livros apócrifos. Por favor, faça isso não. Não sou eu que lhes desrespeito, são vocês. O Senhor se desrespeita. Porque uma pessoa com uma cultura como a sua e cai num ridículo deste, mas vamos em frente. Tá? Olha aqui mais. O movimento de retorno à Igreja Católica deve-se ao próprio protestantismo. São palavras suas. O povo evangélico está perdido. Está confuso. A volta à Igreja Católica não é a solução. Ela é uma mistura de muitas coisas com enormes problemas. Os evangélicos não têm nem ideia. Aí o Senhor falou isto com um tom de zombaria, né? Não tem nem ideia. Mas os católicos têm uma tradição, os católicos têm uma aparência de devoção. Olha só que devoção às coisas erradas. Só que devoção às coisas erradas. Aí o Senhor diz, vamos voltar a um cristianismo verdadeiro, porque estamos em uma situação deplorável e precisamos de um avivamento. São palavras suas, Bispo Walter Macalister. Não esqueça. Não esqueça que se esse protestantismo está vivendo o que está vivendo, sobretudo dentro do Brasil, o seu pai foi um dos responsáveis. Ele foi o mestre do R.R. Soares, do Edir Macedo. O Senhor sabe disso. Tudo isso que eles fazem agora
com todo respeito ao seu querido papai, o pastor Roberto McAllister. Foi ele que trouxe, no ano em que eu nasci, em 1970. Ele começou esse movimento. O senhor lembra como ele pedia as ofertas? Que as pessoas tinham que pegar o valor e colocar nas mãos dele? Tinha que colocar nas mãos dele. Era um homem carismático, elegante, era uma pessoa fina. Não esqueça disto. Foi o seu papai quem fez, que começou isto. Tudo isso que o Edir Macedo, o R.R. Soares e tantos outros fazem, ele começou. Alugava aqueles galpões, né? Aqueles prédios que estavam desativados. Ia lá, dava uma ajeitada nele e enchia de gente. Pegava ônibus, pessoas de outras comunidades e levava para lá. E enchia. As bênçãos do rádio, né? Para que as pessoas colocassem a mão na televisão, no rádio, a bênção da água. Eu não lhes desrespeito, meu querido. Eu não lhes desrespeito. Agora, quando o Senhor fala uma coisa desta, hein? Os católicos têm uma tradição, uma aparência de devoção, só que devoção às coisas erradas. Né? Vamos voltar a um cristianismo verdadeiro, porque estamos em uma situação deplorável. Eu concordo com o Senhor em alguns pontos. Inclusive quando a gente vê esse monte de movimento surgindo por aí, um após outro. É exatamente porque muitos católicos nunca foram católicos. Simplesmente por isso. Porque se fôssemos católicos de verdade, outra coisa, meu irmão. A reforma protestante voltou à patrística? Não fale isso, não diga isto. Seja sóbrio, seja coerente. Seja coerente com a história da igreja. E outra, Martinho Lutero não reformou nada. Martinho Lutero não reformou nada. São Gregório Barbarigo, São Carlos Borromeu, eles foram gigantes num processo de reforma da igreja. Mas não Martinho Lutero. Até porque ele foi um boneco de engonço, uma marionete nas mãos da Alemanha. Vamos deixar essa história para lá, porque isso dá muitos panos para as mangas. Uma outra coisa, eu vou citar uns nomes aqui. E desses aqui, o mais pecador sou eu. Destes aqui, eu sou o que tem menos conhecimento. Eu não tenho títulos acadêmicos, eu não tenho, mas aqui tem umas pessoas maravilhosas. Não é bem o povo à toa que está vindo para a Igreja Católica. Para mim, pode dizer de mim o que queira dizer. Tá? De fato, eu não sou uma pessoa polida, eu não sou um popstar, eu não sou, não, nada disso. E as pessoas que vou falar aqui também não são isso. Mas seria bom que você as conhecesse. Por sinal, estas pessoas aqui,
Elas são pessoas que destacaram-se porque estavam em determinadas posições, entraram na mídia, elas têm canais aí no YouTube, inclusive sobre a doutrina católica. Tem uns meninos por aí, parece que eles não vêm para fazer outra coisa, a não ser para estudar a doutrina católica. Eles têm uma apologética de primeira. Eles conhecem muito, mas muito, que eu não chego aos pés deles. A minha luta, vou já citar o nome deles, dessas pessoas aqui, é para ser católico, queridos. Porque o que eu quero é ser católico. 24 anos estou lutando, ainda não consegui. O que já aprendi da Igreja Católica, isso me serve para a minha fé, mas estou enormemente longe da meta. Estou muito longe da meta. Estou lutando. O que eu quero de verdade é me tornar católico, um cristão católico. Porque eu dizia tudo o contrário. A Bíblia dos católicos é falsa, o Papa é o anticristo, a besta do Apocalipse, a Igreja Católica é a Babilônia, o batismo deles não tem valor, eles não lêem Bíblia, eles não têm Jesus. Queridos, é por isso que todo dia sempre eu falo, né? Agora, quando esse novo momento que estou fazendo, essa liturgia diária, né? Todos os dias, a gente extrai a leitura da Bíblia daqui, ó. Este aqui é o lecionário semanal. De segunda a sexta-feira nós temos aqui. Ó. Aqui é o Missal Romano. Todas as orações da igreja estão aqui. Todas as orações litúrgicas da igreja estão aqui. Esse aqui, olha, esse aqui é o lecionário dominical. Hoje, por exemplo, domingo, a gente extrai daqui 18º domingo do tempo comum, o lecionário dominical. Eu dizia que os católicos não liam Bíblia, os católicos não tinham Bíblia. Por isso que eu gosto de dizer quase sempre, se tem igreja que lê Bíblia, é a Igreja Católica. E de forma litúrgica. Então eu luto para ser católico. Eu não estou muito interessado em estar discutindo, ensinando muitas coisas para as pessoas que eu não sei nem para mim. Eu sei um básicozinho. O que eu quero é mostrar que Jesus está vivo na Igreja Católica, ela é a Igreja de Jesus Cristo, ela vive as Escrituras, a tradição da Igreja, os santos da Igreja. Ah, Bispo Macalister, se os evangélicos voltassem, sobretudo aqueles que saíram da Igreja Católica, a ter uma devoção aos santos e santas. Ah, se eles imitassem a vida dos santos e santas, que foram pessoas que viveram a palavra, amaram a palavra, testemunharam a palavra. O Senhor sabe por que não se fala nos santos aí na igreja de vocês. O Senhor sabe por quê. Não combina com vocês. Não combina. Falar dos santos, da vida dos santos, da tradição da igreja, é incoerente, é paradoxal, é coisa que não bate, não tem como coexistir. Olha o que o Senhor diz. Estamos em uma situação deplorável. Estamos em uma situação deplorável. É uma verdade? O Senhor tem muita razão no que diz. E com certeza, se as pessoas, essas pessoas que estão vindo à Igreja Católica, olha, eu vou dar alguns nomes aqui, né? Pessoas que já voltaram. E por sinal, siga essas pessoas, veja o que é que elas postam aí.
Gustavo Abadi é um ex-pastor anglicano, o Eric, a Carolina Costa, o Edilson Ponte, o Alberto Maria, o doutor Maurício Duran, o André Luiz, o Sérgio Scott, Daniel Silveira, Larissa Mascarenhas, Ronaldo Alves, pastora Margarete Meira, pastor Fábio Santos, meu amigo lá de Goiânia. Esse camarada aqui me foi um gigante. No período agora do Jonatas. Foi um gigante. Quase todos os dias ele me ligava. Quase todos os dias. Sérgio Salles, Eduardo Farias, e tem um aqui que serve de referência para nós. Não é nem brasileiro, o Scott Hans. Grande teólogo, PhD, ele e a Kimberly, a esposa dele. Um grande mestre nas escrituras. De todo esse pessoal, eu sou o menor. De toda essa turma, e alguns que eu citei aqui, são muitos. E pessoas ó, de anelão no dedo, gente formada, gente. De fato, o meu conhecimento é uma coisinha assim. Eu só busco conhecer para eu viver, para eu tentar viver. A minha luta é para eu ser católico. Porque eu quero experimentar no dia a dia da minha vida o contrário daquilo que eu dizia. Eu faço questão de dizer que eu estava errado, que eu estava equivocado, que eu falava um mar de mentiras contra a Igreja Católica. Era isso que eu dizia. A Igreja Católica adora a Deus. Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A Igreja Católica não abre mão da sua tradição, da sua história. Há poucos dias celebramos os pais de Maria Santíssima, Santana e São Joaquim. A Igreja entra na história, ela tem história, queridos. Oxalá, se muitas pessoas voltassem para esta tradição, para a verdadeira devoção, com toda certeza, não estaríamos vivendo esse emaranhado religioso, esse mosaico religioso que se vive, sobretudo na América Latina. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Quem quiser vir para a Igreja Católica, venha, as portas estão abertas. Não é fácil. Não é fácil. Acabei de dizer, olha aqui, os nossos lecionários. O irmão protestante lá não tem isso. Cada um prega o que quer pregar, a pessoa abre a Bíblia, o Espírito Santo está me dizendo, e ele manda ver do jeito que ele quer, e põe a culpa no Espírito Santo, e faz as pessoas se calar, porque ela está falando em nome dela, ela está sendo usada pelo Espírito Santo, e todo mundo tem que engolir o que aquela pessoa está dizendo. Na Igreja Católica não é assim. O protestante não está preparado para sentar no banco, para ouvir, para reaprender. Ou melhor, para aprender. Não está preparado. Então são muitos os conflitos. Você chega na igreja protestante, né? Chega lá de paletó, gravata, já tem um irmão ali, oi irmão, paz do Senhor, aquela coisa toda, paz. Eu sou da igreja tal, eu vim aqui, eu sou pastor, sou um diácono, sou um presbítero, não sei o quê, e vim visitar, vim adorar o Senhor com vocês. Aí já leva o nome dele lá para o pastor, aí o pastor já convida ele para ir lá para frente, já dá uma palavra. Não é assim na Igreja Católica, não funciona desse jeito. Isso não quer dizer que não possamos... Aqui, todo esse pessoal que eu falei aqui, eles têm canais no YouTube, estão pregando,
estão ensinando, estão fazendo a missão deles, com dificuldades, com lutas. Não é fácil. E preciso dizer, inclusive, que nós não trouxemos nada de novo para a Igreja Católica. Eu não trouxe nada de novo para a Igreja Católica. Eu simplesmente, e todos esses que estão vindo, que já vieram e virão, nós descobrimos a pérola preciosa. Descobrimos o tesouro escondido no campo. Por isso, a gente abre mão de tudo. Por causa desse tesouro. Foi o que eu fiz. Não é fácil. Não esteja enganado. Não é fácil. Aqui tem que pegar a cruz, colocar no ombro e vamos lá. Tem que pegar a cruz e colocar no ombro e vamos lá. Eu tenho consciência que Deus me chamou para a Igreja Católica. Porque de outra forma, eu nela não estaria. Quantas vezes você se sente só, abandonado, sem atenção de ninguém? Se sente no deserto. Só a interação de culto da Igreja Católica. Por exemplo, de onde eu vim, logo no domingo de manhã nós temos a escola dominical. É imperdível. Claro que muitas pessoas não vão, mas a escola dominical é onde se aprende as ideias gerais daquele movimento. Aí se coloca nas lições do primeiro trimestre, do segundo trimestre, e por aí vai. As ideias gerais que se quer que as pessoas aprendam daquela forma é passada ali, que é para as pessoas serem catequizadas daquele jeito. Ela tem que ser formada daquele jeito. E ali vai se falar um monte de coisa contra a Igreja Católica. Aí sempre à tarde tem um culto de jovens, tem evangelização, que é para chamar as pessoas para irem para a igreja, para aceitar Jesus, para ir participar do culto. E quando é à noite, a pessoa nem bem chega em casa daquele movimento de rua, às vezes aqueles cultos relâmpagos que tem, e já se prepara para vir para o culto público à noite. Não é como na Igreja Católica. Se eu participo da missa de manhã, eu não preciso participar à noite. Eu não sou proibido. Mas é a Santa Missa. Já participei. Aí lá na escola dominical tem a classe das crianças, a classe dos meninos, das meninas, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, dos senhores, das senhoras, dos obreiros e por aí vai. Então sempre eles estão em uma rede, estão entrelaçados. E na Igreja Católica não é desse jeito. Você vai precisar ligar-se a uma pastoral, a um movimento. E mesmo eles têm as suas peculiaridades, que não é nada daquilo que lá se viveu, que lá se aprendeu. Então não é fácil. Somente esta readaptação de culto não é fácil. É difícil. É complicado. Mas quem encontra a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo, abre mão de tudo. E quem quiser seguir a Jesus precisa tomar a sua cruz e segui-lo. É deste jeito. Tá bom, meus irmãos? Me desculpem, eu ia para um lado e acabei indo para o outro. Era para eu ficar só aqui com o Macalister. Mas esse é o nosso trabalho, essa é a nossa história. É assim que a gente vai caminhando e vamos louvando ao nosso Deus. Tá bom, meu querido? Estou rezando pelo Senhor. Eu não me considero um amaldiçoado.
Eu não me considero um amaldiçoado. Vamos parar por aqui. Deus o abençoe, Deus o guarde. Esta igreja, inclusive, está de braços abertos, esperando por você e por tantos outros que virão. O meu filho próximo a morrer, na quinta-feira ele me disse isso: papai, muitos voltarão. Muitos, mas são muitos. Não pense que vai ser fácil. É o que o Senhor falou aqui. Esse movimento de retorno à Igreja Católica, uma das razões é porque o protestantismo prega uma grande mentira contra a Igreja Católica. E as pessoas estão ficando adultas. As pessoas estão buscando conhecer. Não a partir daquela lente, daquela ótica que lhes é ensinada. As pessoas estão vendo que falhas humanas lá também tem. E se tornam até piores, meu querido. E se tornam até piores. Porque vocês se tornaram os paladinos da moral, da integridade, da santidade, da pureza, os pentecostais cheios do Espírito Santo e por aí vai. E os católicos sempre estiveram no inferno para vocês. E quando as pessoas abrem os olhos e se deparam com o que o Senhor está dizendo aqui, estamos em uma situação deplorável. Deplorável. Não pode dar em outra coisa. Vamos em frente? Vamos pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus. Eu sou um grande pecador, meu querido. Eu sou um grande pecador. Mas busco viver, um dia após outro, este chamado, esta missão que Deus fez para comigo. Esteja certo que eu não quero viver essas benesses que estão estabelecidas por aí como sinônimo de bênção de Deus. Eu não quero. Tá? Luto pela vida dia após dia. Se tiver o que comer, a gente come, a gente trabalha. De fato, eu já estou cheio de doenças, cheio de problemas. Tá? Eu tenho problemas já de saúde, mas não sou um amaldiçoado, não. Deus tem me aberto as portas no pão de cada dia. Repito-me. Se tiver o que comer, a gente come. Se não tiver, a gente dá um jeito, alguma coisa, a gente come. Debaixo da graça de Deus. Debaixo da misericórdia.